Boa noite. Chegou. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejamos todos bem-vindos, porque bem-vindo é tudo que vem em nome do nosso Mestre Jesus. Iniciaremos a palestra desta noite com uma leitura do livro Pão Nosso, de autoria do Espírito de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. A mensagem de número 57, cujo título é Perante Jesus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de modo de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Este é um versículo que está na carta de Paulo aos Colossenses, do capítulo 3, versículo 23. A compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará, mais tarde, a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto, desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na terra, encontraria sempre, no santuário interior, vastos horizontes para ilações de valor infinitos. Para quem trabalhou no século, a quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia? Não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos. Tudo o que representa esforço da criatura foi realização de si mesma no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Legisladores e governados passam no tempo com a bagagem que lhes é própria, e Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento. Administração e obediência, responsabilidades de traçar e seguir, são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. O trabalho digno é a oportunidade santa. Dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem honra-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Vamos convidar Jurandir para vir fazer a prece que abre a palestra da noite de hoje. Neste clima de paz e de harmonia que nos envolve nesse instante, que possamos agradecer a Deus, o nosso Pai, a Maria Santíssima, nossa Mãe espiritual, a Jesus Cristo, o nosso Mestre, o nosso Senhor, por estarmos aqui esta noite
por sermos conduzidos pelos nossos anjos de guarda. E desde que aqui adentramos, somos amparados pelos benfeitores amigos desta casa, que nos tutelam, que nos amam. Então, diante de tantas benesses, só temos a te agradecer, Senhor. Mas reconhecemos a nossa pequenez. Entendemos que sem Ti nada somos. Por isso aqui estamos esta noite, Senhor, te rogando a inspiração para o nosso irmão palestrante. E para nós, que possamos abrir as portas da nossa alma, abrir as nossas mentes e os nossos corações para que os Teus ensinamentos, Senhor, encontrem ressonância em nossas almas, proporcionando-nos assim a fé, a esperança em um mundo melhor, construção essa que começa em cada um de nós. Que o Teu amor, que a Tua misericórdia envolva todos os lares aqui representados, os nossos parentes e amigos, aqueles que não nos querem bem, enfim, Mestre amado, que o Teu amor, que a Tua misericórdia envolva a humanidade inteira, agora e sempre. Que assim seja. Pela primeira vez, nós temos para ajudar a manter a função social que esta casa tem e manter a escola. Nós contamos sempre com a ajuda dos que frequentam a casa, comprando livros aqui na nossa livraria ou na nossa lanchonete lá, que nós disponibilizamos uma lanchonete. Sempre depois da palestra temos um lanche lá à disposição dos nossos companheiros. Então, nosso agradecimento por terem vindo nos visitar nesta noite, e vamos passar a palavra ao nosso irmão Iracuna para a palestra desta noite. Minhas irmãs, meus irmãos, nos abençoe Jesus e nos permita o Divino Mestre a força moral necessária para vivenciarmos os seus ensinamentos. Jesus recomendou aos seus discípulos: ide pregai as verdades do reino dos céus, restituí a saúde, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Em uma outra passagem do seu evangelho, registrada por Mateus e trabalhada por Allan Kardec no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, vimos a saber de uma passagem significativa. Um homem que estava com o seu filho possesso e, sabendo do poder do Cristo e de seus discípulos, procura alguns de seus discípulos, dos discípulos do Cristo, para que eles pudessem livrar o filho daquela situação. Mas os discípulos não conseguiram. E o pai do jovem vai em busca do próprio Cristo e diz: Senhor, meu filho está lunático, e teus discípulos não conseguiram livrá-lo do mau espírito. Jesus então reclama dos discípulos. Pessoalmente vai ao jovem
e repreende o espírito obsessor. O jovem volta à sua sanidade, à tranquilidade da alma. E Jesus reclama dos discípulos: por que vocês não puderam fazer isto? Porque vos faltou a fé. Até quando estarei convosco? Raça de incrédulos, raça perversa. Palavras duras que dá o que pensar. Se não, raciocinemos. Jesus diz que o que faltou aos discípulos foi a fé. Porque se eles tivessem a fé como um grão de mostarda, eles podiam dizer a uma montanha que saísse de um lugar para outro e assim aconteceria. Mais uma vez, Jesus se utiliza de uma linguagem firme para tornar inesquecível um ensinamento. Um ensinamento de que nós somos capazes. Mas em que condições? E a que amplitude? Naquele caso, em particular, Jesus diz que eles não conseguiram porque havia lhes faltado a fé. Mas será que somente a fé é suficiente para que se operacionalize o sucesso de uma intervenção de assistência espiritual? Ou será que há outros elementos determinantes do sucesso? Porque o que é por fim a prova ou a expiação de quem quer que seja, senão livrar a pessoa dos pecados? Da forma, no sentido de que a tradição evangélica nos passa, de que a tradição cristã nos passa. Porque dentro da lógica do pecado, as provas e as expiações são justamente consequências do pecado, que mais não é do que os nossos desvios com relação às leis de Deus. E será que nós temos esse poder? Me parece que não, a não ser que nos seja, em dadas circunstâncias, permitido. E que circunstâncias são estas que torna possível a nós delegarmos o poder de livrar alguém do pecado? São precisamente circunstâncias que absolutamente nos escapam. Podemos ter muita fé, mas se a cura de uma determinada enfermidade não tiver como objetivo a cura da alma, então Deus não permite.
Mas casos acontecem em que um simples mortal, como qualquer um de nós, pode intervir e restabelecer a saúde de alguém que estava doente, inclusive desenganado pela medicina, pela ciência, por todos os esforços da genialidade humana. Nesses casos, Deus permite. E somente Deus permite. Porque Ele conhece a nossa alma profundamente. As mínimas particularidades de um pecado, de um delito diante de suas leis, todos os possíveis agravantes, todos os possíveis atenuantes, e é na dependência deste saber que absolutamente nos escapa, que Ele permite que a cura seja feita, que a situação de provas e expiações seja suspensa, que o sofrimento seja erradicado. Ou então, quando ele acha necessário que assim seja, para o aperfeiçoamento espiritual daquele que é alvo desta bênção de Deus, conforme o nosso entendimento. Porque as bênçãos de Deus, às vezes, também se revestem de uma certa amargura e de um certo sofrimento. Então, não teria Jesus pedido demais aos seus discípulos que curasse aquele jovem da obsessão que certamente havia se estabelecido em consequência de seus desajustes éticos diante da lei de Deus? No tempo dos magnetizadores clássicos, a exemplo de Mesmer, Pissegui, Deleuze, Deslon, Rostand e muitos outros, havia uma certa polêmica, onde um e outro buscava identificar a causa do sucesso das intervenções magnéticas. Uns diziam que a causa do sucesso das intervenções magnéticas, os processos de cura bem-sucedidos, os tratamentos magnéticos bem-sucedidos, estavam na dependência do poder fluídico. Outros que estavam na dependência da vontade. Mas como já foi diversas vezes dito, em conformidade com o que está na codificação espírita, espiritismo e magnetismo são duas ciências que se completam, que uma não pode seguir sem a outra. Mas neste campo de conhecimentos, onde o magnetismo antecedeu a doutrina dos espíritos, qual a contribuição dos benfeitores espirituais a este respeito? Que vem a mais dizer o espiritismo? Em suma, com relação aos elementos
que determinam o sucesso das intervenções magnéticas, qual a contribuição da doutrina dos espíritos? Se por parte de alguns é preciso fluido, porque sem um fluido não basta ter somente a vontade. Alguém pode ter uma grande vontade para agenciar o efeito magnético, mas na ausência do fluido, de um potencial fluídico necessário para aquela intervenção, nada poderá produzir, porque justamente falta o fluido. Mas se alguém tem um grande poder fluídico, mas tem uma vontade precária, também não poderá fazer nada. É preciso as duas coisas. Diz Allan Kardec, aquele que sabe juntar a um poder fluídico normal uma fé ardente, pode produzir esses efeitos outrora tidos como prodígios, mas que outra coisa não é do que uma consequência das leis naturais. No livro dos Médiuns, no capítulo 8, no laboratório do mundo invisível, Allan Kardec trabalha os processos através dos quais os espíritos desencarnados agem sobre o fluido cósmico, alterando-lhe as qualidades, produzindo inclusive os chamados efeitos físicos, materializações de objetos, alterações de substâncias. Kardec então pergunta, um espírito poderia se valer de uma substância qualquer e torná-la uma substância venenosa e oferecer esta porção a alguém? Os benfeitores espirituais respondem, poderia, mas não lhes é permitido. Poderia fabricar uma substância alimentar e saciar a fome de alguém? Os benfeitores espirituais poderia. Mais adiante, nesse mesmo texto, os benfeitores espirituais dizem, tudo isso que os espíritos desencarnados podem fazer, os espíritos encarnados também podem, com uma ressalva, que nós temos que vencer a resistência posta pela matéria. É nisso que se constitui o poder dos grandes magnetizadores. Dizem os benfeitores espirituais, lá está no Livro dos Médiuns, capítulo 8. Diz mais do que os vossos químicos, os espíritos podem muito mais, porque tem um fluido, deixa subentendido, tem um fluido, no contexto das colocações, a vontade e a permissão de Deus. Então é esse o elemento que nos escapa. É esse elemento chave que a doutrina dos espíritos, a respeito do qual nos esclarece e que é determinante nos processos de cura por intervenção do magnetismo humano, do magnetismo espiritual, das operações magnéticas, disso que chamamos de passe espírita. Podemos estar imbuídos de um grande potencial fluídico, de um grande poder da vontade, dirigida, focada, concentrada. Mas se não houver a permissão de Deus, que reconhece as necessidades imperiosas de progresso espiritual de cada um de nós, em conformidade com determinadas experiências de vida, então não poderemos nada, se Deus não permitir. A permissão de Deus é a chave de toda cura por intervenção magnética. Paracelso, por sua vez, já dizia, no seu tempo, chegou a essa conclusão em consequência de uma vida extremamente dedicada às reflexões,
que só Deus cura, que o médico, na verdade, não cura. Ora, se o médico não cura, é por isso que o médico não vai perseguir a cura diante da enfermidade de um doente? Claro que não. Mesmo sabendo que a cura não depende exatamente dele, ele não se acomodará diante dessa constatação. Da mesma forma, o magnetizador ordinário, o magnetizador comum, aquele que de forma sistemática operacionaliza as técnicas magnéticas em benefício da cura de uma enfermidade. Ele sabe, ele deve ter a consciência de que o poder da cura não depende dele, mas de uma série de circunstâncias. O potencial fluídico, a vontade bem dirigida, mas, acima de tudo, a permissão de Deus. E Deus permite, tendo em vista todos esses elementos que citei, as atenuantes, os agravantes de uma determinada situação. Mas não é por causa disto que vamos nos acomodar e não tentar minimizar o sofrimento daquele que está ao alcance da nossa influência. Porque esta é um poder de que todos nós gozamos. Está na natureza. Então, se está na natureza, nós podemos nos utilizar dele para fazer o bem. Mas o motivo pelo qual eu me predispus a fazer essas reflexões é porque não exatamente na doutrina dos espíritos a questão do magnetismo é polêmica, mas no movimento espírita em si mesmo. Porque há quem diga assim: a missão do espiritismo é curar o espírito, a alma, e não o corpo. Ora, todos nós sabemos disso. No entanto, Jesus recomendou-nos: ide e pregai as verdades do reino dos céus, restituí a saúde. Palavras claras, sem alegorias, sem metáforas, sem duplo sentido. E não só disse, como nesse sentido deu exemplos, curando as enfermidades corpóreas daqueles que lhe buscavam para vencer os seus determinados impedimentos de saúde. Mas sobre essa passagem é preciso também refletir, porque ela, para aquele que se predispõe a essa tarefa extremamente nobre de desenvolver esses recursos que naturalmente estão em nós, é preciso um grande esforço. Ide e pregai e ressuscitai e restituir a saúde, equivale a dizer: se esforcem para chegar a essa condição. Não é que já tenhamos essa condição e simplesmente a gente vá sair por aí na pretensão de fazer curas. Não. Ide pregai, ide ressuscitai os mortos,
curai os leprosos, expulsai os demônios, equivale a dizer: esforçai-vos para o progresso espiritual, para chegar a essa condição que eu já cheguei. Vós podeis fazer tudo isso que eu faço e muito mais. Ora, se ele diz isso, é o mesmo que dizer que ele também podia fazer muito mais, mas só não fez mais porque não era necessário nos dar um exemplo inalcançável. Ele só exemplificou de forma didática, na justa medida daquilo que também podemos fazer. Tudo aquilo que ele fez, nós também podemos fazer, mas na condição de que é preciso também o nosso esforço para ascendermos espiritualmente e para, de forma bem estudada, desenvolvermos essa potencialidade que naturalmente está em nós. Lá, naquele caso particular, quando ele reclama dos discípulos que não havia conseguido expulsar o obsessor do jovem, ele reclama justamente porque sabia que naquela situação específica apenas faltava a fé. O fluido e a permissão de Deus já existia, já estavam postas, mas eles não tiveram aquilo que competia a eles, a fé. Eles não tiveram fé. Em outro caso, pode ser que falte o fluido, tenha a vontade, mas mesmo faltando o fluido, se houver a permissão de Deus, então a cura se realiza. Porque o elemento chave, o elemento determinante é a permissão de Deus. Mas naquele caso específico, o que faltava era a fé. Aos discípulos era preciso uma maior maturidade espiritual, uma maior vivência, uma maior entrega aos sacrifícios de que o Evangelho exigia para que eles pudessem ter a fé. Por isso é que ele reclama e diz: a raça incrédula e depravada. Em outras versões, a raça incrédula e perversa. Era preciso, então, maior esforço moral, maior experiência de vida, maior cota de desprendimento de si mesmo, maior renúncia de si mesmo, maior dedicação ao Evangelho, para que eles pudessem chegar a essa condição de ter mais fé. Era o elemento que faltava. E nós sabemos, a partir das leituras que podemos fazer dos Atos dos Apóstolos e da excelente obra Paulo e Estevão, que no decorrer da vida dos apóstolos, eles, nas lutas que travaram para manter a chama dos princípios anunciados pelo Cristo, afrontando toda a sorte de agressões do poder temporal, nessa peleja cotidiana, em nome da fé, daqueles princípios, eles terminaram por desenvolver esta fé. O próprio Saulo, antes perseguidor dos cristãos, depois do episódio às portas de Damasco,
se abre para uma outra vida, para uma nova vida, como todos nós sabemos, a vontade de Deus. E aí, eu trouxe esse livro para que as minhas pobres palavras não desfigurem a narrativa que segue em relação a esse caso. O céu não tem a cor e a forma que lhe deram artistas inspirados por descrições fantasiosas. Aquele ambiente beatífico, povoado de arcanjos e querubins, onde canções inefáveis deleitam as almas escolhidas, pôde instalar-se dentro de 4 paredes simples, onde more a dor, mas de onde não escape a esperança. O céu de Ledinha começara ali na modesta oficina de luz do grupo espírita André Luiz. Dali mudou-se para modestos cômodos nos fundos da casa de sua família, onde passou a viver até que fosse resgatada pelas mãos veneráveis de seus protetores espirituais. De seus aposentos assistiu resignada e serena à expansão da doença. Seu rosto foi perdendo a forma bela com que fora ornada pela natureza dadivosa. Suas mãos foram perdendo a beleza escultural dos primeiros tempos. Com dificuldade, segurava o telefone com o qual se comunicava com o mundo. Era a voz consoladora para milhares de sofredores. Ainda hoje, uma sua discípula, vítima de artrite reumatoide, continua seu trabalho consolador, interrompido somente quando foi chamada de volta à espiritualidade. Peixotinho referia-se a Ledinha sempre com lágrimas nos olhos. Com ela esteve frequentemente, sobretudo por telefone. Um dia, contava emocionado. Seu telefone toca. Era Ledinha. Que bom! Como vai, minha filha? Vou muito bem, cada vez sabendo melhor agradecer a proteção divina sobre minha modesta pessoa. Hoje descobri que ceguei completamente. A luz do dia ia já alta e eu simplesmente não mais pude percebê-la. Ceguei completamente. E então refleti mais uma vez na bondade de Deus para comigo. Interrompendo minha vista, Ele me poupa de ver a degradação progressiva de meu rosto, de minhas mãos, do meu corpo inteiro. A partir de agora, tudo isto será um segredo somente desvendado quando eu tiver a felicidade de regressar. Então, livre da vestimenta que me levou ao resgate das faltas do passado. Ressurgirei em vestes alvas e para sempre livre dos antigos tormentos. Um beijo, meu irmão. E o telefone desligou. Fato é que, dentre tantas intervenções de resultado positivo no corpo, esse foi um dos poucos que Peixotinho não teve, digamos assim, numa linguagem extremamente rasteira, o sucesso de verificar. No entanto, ele diz que de todas as suas curas, essa foi a maior, porque foi a cura da alma. Foi a própria enfermidade que se constituía como um processo real de cura. Era preciso que aquela entidade espiritual, Ledinha, aquele espírito encarnado na condição de Ledinha, passasse por aqueles tormentos para se livrar de uma doença que estava na alma. Que se simplesmente fosse suprimida dela essa experiência, não a tornaria espiritualmente melhor. Se assim não fosse, como em tantos outros casos, Deus teria permitido e os espíritos, que nada mais são do que instrumentos de Deus, teriam promovido a cura. Então, se espíritos superiores se submetem, são constrangidos
pela vontade suprema de Deus e não podem fazer o que querem, porque nós, simples magnetizadores, teremos então a prepotência de querer efetivar curas. Não. A nossa postura deve ser tão somente de nos colocarmos diante de qualquer que seja a enfermidade a ser tratada como meros instrumentos de Deus. Porque este efetivamente é um testemunho de fé. Como dizíamos, uma certa quarta-feira, essa palavra fé é uma palavra carregada de sentidos. É uma palavra extremamente densa, que quer dizer muitas coisas. Semanticamente, quer dizer fidelidade a Deus. Mas também quer dizer em conformidade com o uso e em dadas circunstâncias, no âmbito de um determinado contexto, quer dizer confiança, quer dizer determinação, quer dizer também humildade. Humildade em se reconhecer pequeno diante de Deus. Humildade também que se reveste de uma certa sabedoria, que é o de reconhecer o lugar de si mesmo no universo. No templo de Delfos, dedicado ao deus Apolo, a célebre inscrição que ia na sua fachada, homem, conhece-te a ti mesmo, também tinha múltiplos sentidos. Trazia em si uma série de recomendações ao consulente que buscava o deus Apolo através da pitonisa. E uma dessas recomendações era que o consulente reconhecesse a sua pequenez e não chegasse diante do Deus de forma arrogante, prepotente, mas de forma reverente e humilde, pedindo a sua ajuda. Essa deve ser a postura de todo aquele que, de uma forma ou de outra, se porta para minimizar o sofrimento de quem quer que seja. Minimizar as provas e as expiações de quem quer que seja é algo que absolutamente nos escapa. Nós somos instrumentos, simples instrumentos da vontade de Deus. Francisco Peixoto Lins absolutamente era convencido desta realidade. Daí porque não foram os fenômenos extraordinários que notabilizaram a sua vida, mas a sua postura de fé diante da vida, sua simplicidade, sua sobriedade, sua humildade. É o que fez dele uma pessoa notável. Chico Xavier o reverenciava de forma particular. Trazia consigo sempre um retrato, uma fotografia de Peixotinho no bolso, só para vermos a grandeza desse exemplo, desse espírito, que em matéria de terapia espiritual constitui um modelo para todos nós. Muita paz.